digamos assim, eu acho que culturalmente, assim, todo mundo que trabalha com produção intelectual no Brasil, produção cultural, a gente tem uma longa tradição, né, já identificada pelo Antônio Cândido, por exemplo, na formação da literatura no Brasil, de lamento. Quer dizer, quem trabalha, quem tem uma produção intelectual, o primeiro impulso é sempre dizer, puxa, que pena, eu gostaria de ter um público com capacidade de um diálogo instantâneo no campo das ideias. Mas eu tenho a impressão que é preciso fazer um esforço, né, para vencer essas condicionantes que nós herdamos, né, do intelectual ressentido, digamos, diante do público, e assumir o público que a gente tem, né? Então, se nós temos um público que carrega numa porcentagem que é alta até entre os graduados, né, chega no último INAF deu 35% das pessoas com curso superior ou cursando faculdade que tinham dificuldades de compreensão do pensamento mais complexo, ou de 3 frases, ou coisas do gênero, né? Assumir que a gente tem esse público e tentar um jeito de falar com ele. Isso é comunicação, né? E isso é civismo, digamos, né? Então a gente sente esse impacto. Lógico, no trabalho, no momento que às vezes você recebe uma carta de leitor ele disse, como você disse, pá, e diz uma frase que você não disse. Foi o momento que ele se adaptou, ele se apropriou, perdão, daquela frase, né? Ou o momento que ele teve uma compreensão totalmente equivocada. E você tem que entender aquele ruído como uma forma de aprendizado para você também. Como é que eu podia ter desviado desse ruído linguístico? Como é que eu poderia ter previsto que o meu receptor médio ou de médio para baixo, ele ia receber aquela informação. Não que todo comunicador tenha que se render a esses ditames, entende? Eu não acho que seria muito pobre se a gente dissesse todas as pessoas teriam que falar levando em conta o alfabeto ou o analfabeto funcional, né? Não daria. Mas, digamos assim, eu particularmente acho, no determinado momento da vida, achei mais interessante parar de reclamar de quem não entendia e tentar entender e falar com essas pessoas e muitas vezes até tomar para si a própria culpa do não entendimento, né? Bom, como eu poderia ter feito? Se o outro não entendeu a mensagem, é porque ela talvez não tenha sido bem colocada. A falha também pode estar no emissor, tranquilamente. Faltou generosidade ou faltou um espírito de comunicação, prever o receptor, levar em conta que você não tem mais aquela tábula rasa, né? O mundo da internet trouxe isso pra gente. Hoje você não escreve para Dona Maria, não escreve para a menina de 12 anos do Bronx, como antigamente, né? Como ensinava lá o The New York Times. A gente sabe que existe muitos públicos, muitos receptores, mapas mentais muito diferentes. E isso não é para se lamentar, isso é fascinante que o nosso mundo tenha chegado a esses campos de possibilidades tão dinâmicos. Várias. A internet tem trazido muito isso porque primeiro porque alguém grita. Se antes a incompreensão parecia muito no fórum íntimo ou numa esfera privada, digamos, eu em casa externalizava ou verbalizava uma leitura diante da minha família, eu discordo desse autor, por exemplo, ou dessa informação. E daí alguém dizia, é verdade, tal como você falou, né? Ou dizia, não, leia bem, não é bem isso. Aquilo que se dava num campo quase invisível, hoje ele vai ser projetado na rede social, onde supostamente o receptor ou aquele que leu a informação acha que está falando só para o seu grupo de interlocutores, que são seus pares e que pensam igual a ele, né? Só que você sempre tem pontos de fuga nessa rede, né? Quer dizer, tem pessoas que não são propriamente do teu grupo, são agregados do seu grupo, e daí você tem ali um problema. Então, para estar bem concreto, eu tive um caso uma vez, uma matéria que eu fiz sobre as vilas de nordestinos na região metropolitana de Curitiba e na periferia de Curitiba. Então, a migração, que sempre foi muito forte para São Paulo, ela se desloca para cidades de médio porte, isso é um fenômeno urbanístico, né, com as cidades muito grandes deixam de atrair porque elas se tornam mais caras,
né? E as cidades de médio porte passam a receber. E fui lá, mapeei a periferia, fiquei lá, sei lá, 2, 3 semanas visitando essas comunidades e escrevi a matéria e, obviamente, você acreditava ali que a tua intenção de mostrar um fenômeno social, né, urbano ia ser entendida, né? E alguém gritou na internet: vamos fugir de Curitiba, os nordestinos estão chegando. E as pessoas que liam, ou nem liam a matéria, começaram a reagir àquele grito dado por alguém que fez uma má leitura, ou que não leu, né? Ou que fez aquela leitura corretiva, que a gente chama. Há um estigma em relação aos nordestinos, né? Ele leu com o filtro do estigma, né? E outros foram lendo também isso com esse filtro. Quando aconteceu toda aquela reação, foi muito desconfortável, porque você tinha que ficar se defendendo para as pessoas, mandando a matéria de novo com grifos em amarelo, dizendo: olha, está vendo, isso não está sendo dito aqui, né? Particularmente com 7 leitores de ensino médio, que eram nordestinos que viviam em Curitiba e que se ressentiram da matéria. E daí você dizia para eles: mas como é que você acha que eu saí de casa, né, com a responsabilidade profissional para escrever uma matéria dizendo que isso era ruim, quando pelo contrário, é só um fato. Eu não previ essa recepção. Eu devia ter previsto que, embora eu não tivesse a intenção, o estigma era muito forte. Né, o estigma que ainda pesa sobre os nordestinos, que também outras pesquisas apareceram. Então, nesse caso, foi um aprendizado para mim. Quer dizer, eu não, obviamente, lamento que a leitura tenha sido equivocada, mas também acho que eu poderia ter previsto mais.